para a realização de mais este culto do Evangelho em nosso lar, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, professor de nossas almas, que nós tenhamos, Senhor, a companhia fraterna do nosso anjo guardião, dos nossos mentores, dos mentores do Evangelho no lar, que estejamos amparados neste momento onde vamos buscar nos ensinamentos do Evangelho as bênçãos e oportunidades para a nossa edificação interior. Abençoa, Senhor, que no momento do passe tenhamos o merecimento de receber das mãos do Cristo Jesus as energias sagradas para tratamento e cura de todas as mazelas que carregamos no corpo e na alma. Que essas energias possam nos ajudar a renovar as nossas forças, a preencher o nosso coração de fé, de amor e de esperança para prosseguirmos a jornada, trabalhando todos os dias na nossa edificação interior. Abençoe a água que nós colocamos sob a mesa, para que ela seja imantada com as energias do seu reino, em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando o alimento do nosso corpo e do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 59, Política Divina. Abaixo uma epístola que está no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 27. É uma fala de Jesus que diz assim: Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E é através desta mensagem que Emmanuel constitui a mensagem de hoje, nos convidando a refletir sobre a maneira como nós administramos a nossa caminhada no campo ético, no campo moral e no campo espiritual. Assim prossegue o benfeitor. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra entre nós, para atender os objetivos da política do amor, representou antes de tudo os interesses de Deus, junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos respeitáveis. Embora administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes, e nessa tarefa sublime testemunhou sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Fazei o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração, inclinado
ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Se a muleta benfeitora dos que te arrastam sob aleijões morais, combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás acaso de decretos humanos para ir à obra, colocar as mãos a serviço do bem? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueça das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. E aqui a gente, com muita humildade, com auxílio da espiritualidade maior, fazemos algumas considerações numa mensagem onde Emmanuel, em comunhão com Lucas, nos convida no processo, de trabalho contínuo para a nossa edificação interior, sem nos afastar das obrigações no campo moral, servindo sempre e respeitando as leis civis que regem a cada um de nós, mas que nós possamos servir aos nossos semelhantes, não por obrigação, mas por amor, por compreensão do quanto é benéfico para nós as políticas divinas do Pai. Porque o Pai não nos impõe que nós sejamos como Jesus, servidores da humanidade. Mas, no mínimo, o Pai, que conhece a cada um de nós, espera de nós o comportamento de cuidado, de amor, de empatia, de sensibilidade com as dificuldades do outro. Lembrando que hoje nós estamos servindo aos nossos semelhantes por escolha, porque nós queremos fazer com amor o trabalho de assistência aos nossos irmãos. Mas lembrar que nós colhemos aquilo que nós semeamos. E se nós semeamos o bem, se nós estamos imbuídos da missão de trabalho para a prática do amor, amanhã, se formos nós os necessitados da prática da assistência, do bem, do amor, nós seremos também auxiliados por irmãos que pensam como nós.
Agora a gente precisa também colocar aqui algumas questões que são importantes para que a gente possa refletir naquilo que nós devemos realizar enquanto seres humanos encarnados na Terra, na obediência das políticas de administração pública que rege toda uma sociedade. Mas que nós estejamos atentos no cumprimento dessas leis com humildade, com simplicidade, buscando o conhecimento daquilo que nos é de direito, para que nós possamos caminhar em harmonia com os nossos semelhantes, sem infringir essas leis. Então Jesus nos convida para sermos cidadãos do universo, na prática do amor, da bondade, da caridade, da fraternidade, da compreensão, do perdão, servindo os nossos semelhantes sempre que possível for, agindo com civilidade, com amor, com empatia, com respeito, buscando aquela convivência pacífica e harmoniosa com tudo e com todos, respeitando todas as diferenças. E desta forma, nós estaremos nos capacitando todos os dias, não só para sermos bons cidadãos do mundo, mas para sermos bons cidadãos do universo. Sempre que tivermos a oportunidade de servirmos aos nossos irmãos, e caso seja suscitada a dúvida, pensemos: se fosse Jesus que estivesse diante dessa situação, como Jesus agiria? E com certeza, iremos receber a intuição de que Jesus agiria com amor, com bondade, com fraternidade, com respeito, com humildade e com bom senso diante daquela situação. E é desta forma que Jesus nos capacita todos os dias. Mas para isso é preciso que haja vontade, é preciso que haja o desejo de caminhar com retidão, orando e vigiando os nossos passos, para que nós tenhamos a compreensão de trabalho para servir nas políticas divinas com amor, mas também agindo com responsabilidade, respeitando todas as políticas que regem a nossa comunidade, agindo com civilidade, com amor, atendendo também as políticas civis, compreendendo muitas vezes, tocando num tema muito sensível, que o empregador não precisa ser levado ao Ministério do Trabalho para reconhecer-se devedor dos direitos trabalhistas daqueles que trabalharam e nos ajudaram na edificação do nosso patrimônio espiritual. Lembramos aqui de um tema muito sensível à nossa sociedade. Aqueles pais que porventura se evadiram de seus lares, deixando os seus filhos
aos cuidados da mãe, que não seja necessário esta mãe ter que recorrer à justiça para que os pais cumpram com o dever e com a obrigação de atender a necessidade mediante aquilo que é imposto pela justiça de arcar com a pensão dos filhos. Da mesma forma, colocamos um outro tema muito sensível, que é o tema que tange boa parte da comunidade, que tem o seu idoso em casa, que não seja nunca necessário que este idoso tenha que recorrer à justiça para receber a assistência dos seus filhos. Veja, nós estamos falando de políticas públicas assistenciais. As pessoas em estado de vulnerabilidade. É uma pena que muitas vezes, para que o nosso ente querido tenha direito aos benefícios da saúde, que tenhamos que recorrer, buscando esses direitos na justiça. Mas que nós tenhamos, neste momento que for necessário, recorrer aos tribunais para assistência dos nossos entes queridos, para assistência daqueles irmãos em estado de vulnerabilidade social muito grave, que nós tenhamos sempre o respeito às leis civis que regem a nossa comunidade, mas que nós saibamos agir sempre com os princípios da ética, com os princípios da sensatez, mas que nós nunca nos afastemos da oportunidade de trabalhar com Jesus na assistência dos nossos irmãos com base nas políticas divinas, onde nós, através de nossas escolhas, nos colocamos à disposição de trabalharmos como apóstolos do bem, dando continuidade ao trabalho do Cristo Jesus, semeando a paz, a luz, o amor, a bondade, a fraternidade e o perdão aqui na terra. E desta forma nós não estaremos apenas iluminando os nossos passos à medida que nós formos caminhando, mas nós estaremos contribuindo com o Cristo, sendo partícipes deste trabalho divino, de construir um campo eletromagnético melhor aqui na Terra, onde as pessoas, devido às nossas atitudes de amor, bondade e fraternidade, também estarão engrossando essa corrente sagrada do amor divino, auxiliando a tudo e a todos. E é desta forma que nós vamos nos capacitando todos os dias para receber de Jesus todos os ensinamentos necessários para o trabalho nesta política divina do Pai, de caminhar no bem pelo bem, de agir com amor, com bondade, com fraternidade para com os nossos irmãos. E amparados pelo Cristo Jesus, vamos
vibrando paz e luz para toda a nossa comunidade, pedindo a Deus por todas as casas de oração, que elas sejam escolas abençoadas, que nos capacitem para este trabalho divino de renovação interior, de edificação de nós mesmos, para agir de acordo com as políticas divinas do Pai. Vamos vibrar paz e luz para nossa família, por aqueles que retornaram à casa maior, pedindo a Deus que os abençoe, que os ampare. Aos que estão na morada terrena, que os laços consanguíneos sejam reapertados pelos laços da compreensão, do amor, do perdão, da bondade e da fraternidade. Pedimos agora para que a espiritualidade maior visite cada cantinho do nosso lar, que todas as energias no interior e exterior de nossa casa sejam renovadas, para que nossa casa seja transformada em escola de bênçãos, que possamos conviver em paz e em harmonia com todos aqueles que por vontade do Pai são nossos tutelados. Que nosso lar seja o porto seguro para nós e para nossa família. Que todas estas energias que alcançamos no interior de nosso lar estejam no exterior de nossa casa, servindo as nossas plantas, os nossos animais de estimação. Pedimos a Deus pelo nosso ambiente de trabalho, que o trabalho seja sempre ferramenta divina de nossa edificação, que nós possamos alcançar no trabalho não só a prosperidade material, mas principalmente espiritual. Vibremos pelos companheiros de jornada, principalmente pelo irmão de mais difícil convivência no trabalho. E agora nós pedimos a Deus e a Jesus que sejamos unidos nessa corrente fraterna de amor, onde vamos receber, através da espiritualidade maior, as energias advindas do Cristo Jesus. Que o passe seja instrumento de tratamento, de cura, de todas as feridas que carregamos no corpo e na alma. Que o passe renove nossas forças, nos dê a capacidade de ampliação da nossa consciência para compreendermos o que é servir com amor e o que é servir por obrigação. E que nós saibamos fazer a escolha de servir por amor, servir com amor, atendendo a tudo e a todos. Que Jesus seja sempre o nosso mestre, modelo e guia. Pedimos que no momento de abençoar as nossas águas, que possamos receber as energias do mais alto em comunhão com as energias primárias da terra, para que esta água seja abençoada com todo esse manancial de luz, se tornando o alimento do nosso corpo, do nosso espírito. Agora nós vamos pedir a Jesus que esteja conosco neste momento, nos dando a oportunidade de vibrarmos também por todos os lares. Abençoa Jesus, que através do passe, aquela família que padece com a enfermidade do seu ente querido, que este irmão possa alcançar as bênçãos da cura através do passe que nós emanamos através de nossas vibrações. Abençoa Jesus, as famílias que estão com o coração doente pela dor do luto, que a oração seja o link sagrado entre os que estão na dimensão terrena, em comunhão com aqueles que por vontade de Deus retornaram à casa maior. Vamos vibrar, Senhor, paz e luz por todos aqueles nossos irmãos que hoje padecem pela falta do trabalho, do pão de cada dia, do agasalho, da moradia segura. Envolva, Senhor, em muita luz todos estes irmãos e que através das políticas divinas do amor, da bondade e da fraternidade, possam ser assistidos pelas mãos humanas aqui na terra. Abençoa Jesus,
as famílias que foram desfeitas pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor, pela ganância. Que nossas orações toque todos estes corações e que o perdão seja ingrediente sagrado desta vacina de amor, de compreensão, de bondade, fraternidade e perdão para todos estes irmãos que padecem pelas dissensões nos lares. E agora nós pedimos, Senhor, pela paz no mundo, que o Senhor envolva todos os governantes, sempre para agir com sensatez, trabalhando sempre de forma justa, ética, nas políticas assistenciais do seu povo, das tuas nações. Abençoe a nossa pátria, nosso mandatário maior, mandatário do nosso estado, do nosso município. Abençoe, Senhor, para que nós possamos utilizar das ferramentas divinas do amor para formar essa corrente magnética, onde sejamos uns pelos outros. Fazei com que a nossa família universal seja iluminada para que reine a paz em nossos corações e que ela transborde de nós, levando a paz para todos os países que ainda se encontram em guerra. Que nós possamos trabalhar unidos para sermos um só povo, uma só nação. E assim, encerramos o Evangelho, pedindo a Jesus que esteja conosco quando vamos falar com o Pai, através da oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada a Deus, muito obrigada a Jesus, muito obrigada, Mãe, e aos tarefeiros celestes que vieram celebrar conosco mais este culto do Evangelho em nosso lar, mais esta festa de luz que realizamos em nossa casa, com o objetivo de alcançar a paz, a luz, a harmonia, a saúde e o equilíbrio da nossa família. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.